Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um programa do Entre Elas. Não é isso, Marilene? Esse programa promete, Regina. Promete muito. Vamos conversar hoje com a fonoaudióloga Vânia Amorim Gonçalves. Você vai saber como preservar melhor a sua voz, que é o seu instrumento de comunicação com o mundo. A voz é extremamente importante. E só tem consciência disso quem perde a voz, sabe? Como já aconteceu comigo. É uma coisa horrível. Então, para que você não perca a sua voz e para você conhecer alguns males referentes à deglutinação, a gente conversa hoje com a fonoaudióloga. Bacana beça. Você não pode ficar por fora desse programa. Bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite. Ai, obrigada por você ter aceito. Vai, Marilene, começa. Você queria falar sobre disfagia. Eu queria falar porque como eu tenho uma casa de idosos, muitos idosos lá, principalmente os que estão com Alzheimer, diagnosticado com Alzheimer, chegam num ponto que eles não conseguem mais comer. Eles não se esquecem, eu não sei o que é. Então, eu acho que é um problema muito sério o idoso ter disfagia. E tem como Parkinson solucionar? também, né, Marilene? Parkinson prejudica, não é isso, doutora? Parkinson, temos várias doenças que são degenerativas. Até mesmo uma pessoa, um pós-AVC também, que acaba desencadeando aí uma disfagia. Alguns bebês, né, quando nascem com uma síndrome de Down ou alguma patologia, alguma outra síndrome, também podem desencadear aí uma disfagia. Então, a gente não tem só a terceira idade, a gente tem também a neonatal, a parte neonatal, da infância e a terceira idade. O que é disfagia? Vamos lá. A disfagia é uma dificuldade de engolir, onde vários músculos fazem esse papel da deglutição, que, na verdade, o papel da deglutição começa com a gente olhando para aquilo que a gente vai comer. Digamos que eu estivesse aqui almoçando, a minha deglutição começa a ser preparada visualmente. Eu olho né? o meu alimento e já desejo comer aquilo. Aí a minha saliva vai sendo produzida e eu coloco o alimento na boca e começo a processar esse alimento. Mastigo, faço toda uma organização do bolo alimentar sobre a língua e degluto. O que acontece quando tem uma pessoa disfágica? Esse processo, em algum momento, não funcionou. Ou movimentos incoordenados, ou uma flacidez, perda muscular, muito importante, que acontece no idoso. Se nós pensarmos que a partir dos seus 50 anos a gente começa a um declínio muscular, todos nós temos que, a partir daí, já começar a ligar esse alerta para a nossa deglutição. Porque são, às vezes, pigarro que demonstra o início de uma disfagia. Não é que a pessoa hoje parou de comer. Então, o nosso corpo começa a mostrar sinais, entendeu? Uma voz mais molhada, mais tipo um gargarejo, alguma coisa meio molhada na garganta, um bolo alimentar, como se a gente tivesse alguma coisa agarrada, sendo difícil de engolir. Então, isso é disfagia. Qualquer coisa que te leva a uma dificuldade de deglutir o alimento. O meu pai tem acalásia ou acalasia e eu passo por esse problema também com ele. Então, são várias doenças, né, doutora? São várias doenças que podem ser acometidas com a disfagia. Por exemplo, o idoso com Alzheimer, tem como solucionar a disfagia? Olha, o Alzheimer, a gente não pode esquecer que ele é uma doença degenerativa, né, neurológica, que a gente tem ali um comando neurológico. O que a gente teria que fazer quando começam os sinais, a gente já tem que estar atuando. Como? Fortalecendo uma musculatura, fazendo ali algumas adaptações nas texturas alimentares, para que a gente consiga trabalhar melhor
essa musculatura e não deixar chegar ali num futuro onde que a gente teria que fazer uma gastrostomia. Eu imagino que você deva ter alguns clientes, né, com gastro. Exatamente. E que aí, mas o idoso com Alzheimer, ele é um caminho bem próximo, entendeu? Sim, da gastrostomia. Porque a gente vai entrando por um lado degenerativo, onde a gente já não consegue muito ficar lutando com esse controle oral. Ele perde muito a consciência, então a gente precisa fazer, até mesmo pela segurança do paciente, até mesmo pela nutrição, pela hidratação desse paciente, a gente precisa fazer a gastrostomia para ser uma forma Explica alimentar. o que é a gastrostomia para quem está assistindo o programa. A gastrostomia, ela é uma sonda passada através de um sistema de bottom ou até mesmo de uma sondinha mais compridinha, que é feita um buraquinho na barriga, que próximo ao estômago, ela é ligada diretamente dentro do estômago. E a partir dali, a pessoa se alimenta por essa via. Então, a gente tem a via alimentar oral só para pouca coisa, quando a pessoa está ainda apta a engolir, a gente fala que é uma alimentação prazerosa, ou seja, o que o senhor gosta de comer? Hoje eu estou com vontade de comer uma gelatina ou então um pudim. Faz uma porção pequena e fez ali uma deglutição prazerosa de uma memória afetiva. Para não esquecer, né? Para não esquecer. Agora, a via alimentar principal começa a ser a gastrostomia, por conta da segurança e da alimentação nutricional mesmo em si. Então, a garganta, ela é feita de músculos, é isso? Vários músculos. Vários músculos E como que englobam. fortalece esses músculos? Alguns exercícios específicos, utilizando também o laser, a eletroterapia. A gente tem alguns itens, aparelhos que somam a terapia, mas são exercícios específicos que o terapeuta faz com esse paciente que a gente chega num fortalecimento muscular intraoral. Quem faz esse exercício é o terapeuta. É o fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Doutora, há pessoas que se engasgam com muita facilidade. Sim. Até com a saliva. Isso quer dizer o quê? Já está disfágico. Já tem ali um quadro de disfagia, onde não se agravou. Está começando. Mas isso assim, pessoas que são muito novas até. Fraqueza muscular. Fraqueza muscular. Sim. A gente já tem aí uma fraqueza muscular significativa. Sim. Eu engasgo muito fácil. E... Muito fácil. A vida inteira foi assim. Por exemplo, eu não como pipoca. Eu adoro pipoca, porque se eu comer eu engasgo. Vai engasgar. Doutora, então a gente não deve conversar enquanto come? Não é orientado que faça isso. Precisamos nos alimentar em locais tranquilos, em locais não muito barulhentos e principalmente com muita atenção. E quem come vendo televisão, que a maioria faz isso aí? Isso é um risco, é muito arriscado. Né? Muito arriscado mesmo. Eu tive uma paciente que se engasgou numa festa de casamento. Ela estava conversando e aí ela pegou um pedaço de carne e ela acabou se engasgando. E isso é uma coisa muito séria, porque teve uma lesão neurológica gigantesca essa pessoa. É mesmo? Sim, então a gente tem que ter muito nova, sim, entendeu? A pessoa era muito nova. Então, o que a gente pensa dessa situação? A gente teve ali um engasgo por um motivo, o local não está apropriado para a gente se alimentar. Porque era um local onde a gente acaba conversando, várias pessoas falando ao mesmo tempo e a gente tira a atenção daquela função. Existe algum, como é que eu vou dizer,
fundo emocional nesses males de deglutinação? Sim, Existe, assim? existe. Nós temos a disfagia psicogênica, que tem aí vários casos, vários, assim, linhas que a gente fala não somente emocional, mas pode ser psiquiátrica, entendeu? E aí esse descontrole gera uma disfagia. Uma pessoa muito ansiosa, ela pode desencadear essa dificuldade nessas crises de ansiedade. Ai, que bom que você reconhece isso. Doutora Porque é Vânia, um tal da gente conversar com as pessoas. Eu estou falando sério. Conversar com profissionais e falar assim, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu acho que tudo tem a ver com o emocional, entendeu? Eu que sou leiga na área de saúde, né? Sou leiga, doutora completamente Vânia, leiga. eu sei que você atende no centro de saúde, Sim, você atende no hospital evangélico atendo. e atende também consultório. Sim. Qual a maior Sinal que ela é procura? boa, né? Sinal É. que ela é boa. Qual é a maior procura que você tem? Os pacientes Ai, procuram excelente por quê? pergunta. Para quê? Então, depende Ah. do local, né? Eu sou especialista em disfagia, então eu trabalho no hospital evangélico, na UTI neonatal cardiopediátrica. Lá eu atendo, a minha clientela é toda criança e neonatal, quando vão para lá fazer as cirurgias cardiopatas, e ali a gente entra num sistema onde a criança pode ficar muito tempo entubado ou com alguma síndrome, e aí eu reabilito. Como? Reabilitando essa criança para poder voltar a se alimentar pela boca, tirando a sonda. Quando sai do tubo, eu começo a trabalhar a deglutição, a mastigação ou sucção, depende da idade da criança, e ali eu reabilito a parte oral. Na prefeitura, a minha clientela é um pouco maior na área da parte de crianças de 5, 6 anos até uns 15 anos. E também tenho alguns pacientes neurológicos com câncer ou tem também de Alzheimer, mas só que a minha procura maior no consultório é para pacientes disfágicos mesmo. Então, assim, pacientes que terminam ali saindo do hospital, tendo que finalizar essa reabilitação, né, de alimentação oral, ou até mesmo essas crianças sindrômicas ou pacientes adultos com Alzheimer, até mesmo senil. O meu paciente hoje, muito bonitinho, ele tem 94 anos, então ele apresentou alguns episódios de engasgo. Então, ele está hoje comigo no consultório e a gente já está há um mês sem engasgar. Ai, que coisa linda. Isso é Quando eu tô muito aqui, bonitinho. a minha cabeça vai voando, né? Então, a sua também? A minha voa, a minha voa. E eu tô aqui pensando, imagina um mal que não é a, a anorexia, a bulimia, né? Que é forçar o vômito. Eu fico imaginando, gente, que loucura que acontece dentro do corpo, né? Se é perigoso a gente ficar conversando e comendo, você imagina uma pessoa Fazer voltar, né? Exatamente. Isso ela pode broncoaspirar. Voltar, né? Exatamente. Forçar o vômito, e nisso ela aspirar esse vômito, e aí ela pode desencadear aí uma pneumonia. Olha, Marilene, que Então, coisa, né? Isso quando acontece muito com o idoso. o idoso que Broncoaspirar tem e isso se aí. transformar na pneumonia. Muito comum. Se um idoso tem pneumonias de repetição, você pode contar que isso está sendo por broncoaspiração. Às vezes a broncoaspiração ocorre até de forma silente. Ele já está ali apresentando uma voz molhada e ali vai começando a aspirar de forma silenciosa, não demonstrando nada. E quando você vê, está fazendo pneumonia de repetição. Mas como assim? O porquê, né? Está aspirando e não está percebendo. Então, tem alimento ou líquido ali indo para o pulmão de forma muito silenciosa, onde não engasga, mas começa a desencadear doenças respiratórias.
Uma pneumonia, por exemplo. Doutora, cuidar da voz é algo extremamente importante, né? Aquilo que eu falei no início do programa, a voz é o seu instrumento de comunicação com o mundo. Como é que a gente deve cuidar da voz da gente? Evitando agressões. A gente tem várias formas de agredir, né, a nossa corda vocal. Temperatura, queda, ataque brusco de temperatura, ataque brusco de gritos, se você, vamos supor, os professores que acabam tendo que falar muito alto, sem ali um microfone, um amplificador da voz, fumantes. Temos pessoas também que agridem a voz bebendo bebidas destiladas, o álcool, né, o destilado em si, ele agride muito a corda vocal. Então, tem diversos, né, lados onde a gente acaba agredindo a corda vocal, que é um músculo também. Então, a gente tem aí uma musculatura muito sensível, muito fininha, que desencadeia um papel importantíssimo, que é emitir o nosso som, a nossa voz. Calo de voz, o que é? Calo de voz é quando a pessoa grita muito, faz ataques bruscos vocais, pessoas que estão no campo de futebol, treinadores, e eles acabam gritando muito e não hidratando corda vocal. Então, na corda vocal, para emitir o som, ela vibra de forma bem suave. Quando ele quer fazer um ataque brusco, de repente, um grito, ela acaba se batendo muito. Então, ali onde elas bateram, elas acabam fazendo ali um calinho, um nódulo, por conta de tentarem emitir um som mais alto naquele ataque vocal, ela acaba fazendo um calo. Gente, agora eu estou entendendo. E qual a consequência do calo? Rouquidão. Ah, tá. A gente também tem a voz que falha, a pessoa está conversando, de repente a voz fica grossa, fica fina e falha. Eu tô aqui pensando, agora eu estou compreendendo. O presidente Lula já operou calo nas cordas vocais 2 vezes, né? Porque ele começa lá no sindicato, não tinha ela gritando, né? Isso Aquela aí, coisa. os ataques vocais. Exatamente. E hoje ele anda com uma garrafinha d'água, Marilene. Ele está discursando com uma mão, a garrafinha d'água está aqui, ó. Então, hidratar o tempo todo. Hidratar o tempo todo. A gente Regina, chama de nós vamos ter que hidroterapia. terminar, infelizmente. Peraí, eu não entendi. A gente chama de hidroterapia. Golinhos de água Aqui, ó. todo Toda dia. hora toma. Isso aí. É a melhor coisa. Ai, vocês Programa gostaram? maravilhoso, né? Ai, adorei. Ai, amei. Cuidar das cordas vocais. Eu acho que a doutora entender devia as dar o doenças. telefone do consultório dela. Agora, eu vou anotar. Vamos fazer uma coisa? A gente vai colocar aqui no vídeo para você, porque você merece, não é isso? Já curtiu esse programa? Já deu seu likezinho? Gostei, joinha? Pois é, um programa bem bacana, né? Então, e útil a você. Vai lá, doutora. Telefone. 28. Esse é do seu consultório. Pelo WhatsApp que a gente agenda, tá? Ah, é? Aham. 28 999 17 29 39. Facinho. Fácil, extremamente fácil. Doutora, que prazerzão ter você aqui com a gente. Excelente. O prazer foi meu. Marilene, parabéns, viu? Marilene pensou o tema, convidou você e foi muito legal. Muito obrigada, doutora. É isso, eu que agradeço. Pode voltar de novo? Podemos combinar, claro. Então tá. Já tá feito o convite para você, tá bom? Vamos lá, gostou? Então até o próximo Entre Elas. Tchau. Tchau, tchau.